Presunção é P-R-E-S-U-N-C cedilha. Presunção de inocência ou não culpabilidade. Presunção de inocência ou não culpabilidade. Esse também é muito importante, super mega power, porque envolve uma situação que se relaciona com o atual presidente da República, por isso que cai demais em prova. Presunção de inocência ou não culpabilidade, beleza? Ou não, Presunção de inocência ou não culpabilidade. Se a sala estava bonita, agora ficou deslumbrante. Chegou quem estava faltando, beleza? Presunção de inocência. E ela é blogueirinha, hein? Ela é blogueirinha. Eu estou stalkeando-a em redes sociais e vejo que ela realmente é produtora de conteúdo. Mas não está sendo desse livro. Não. Eu acho que ela é produção de conteúdos. Vamos voltar ao que interessa. Vamos voltar ao que interessa. Galera, vamos lá. Se você, Juliano, fosse demandado, instado a se posicionar numa prova de concurso sobre o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, pensa assim, toda vez que for estudar, pensa, tem fundamento constitucional? Né? Tem fundamento, inclusive nós temos que tirar uma foto, porque eu estou fazendo um curso e eu coloquei no curso lá que estava fazendo um projeto de extensão e envolve vocês. Vocês nem sabem, mas vocês são cobaias desse processo, desse projeto de extensão. Aí nós temos que tirar uma foto, porque está faltando só para mandar essa como é que dá o nome? Essa selfie para o pessoal lá de São Paulo. Vamos lá, olha aqui, ó. Galera, por favor. De novo, Juliano é o cobaia porque ele é o doutrinador. Inclusive, nas minhas viagens aqui mentais, eu estou querendo criar assim, herdeiros do Clube do Saber, porque obviamente, apesar da minha jovialidade, eu tenho que diminuir, acelerar. E aí eu vejo em vocês potencial para assumir o Clube do Saber, ficarem aí à frente, dando aula, produzindo conteúdo. Beleza? Ali tem Lua que pode trabalhar também. Todos vocês têm potencial. Não é? A palavra de Deus nos ensina que os dons são múltiplos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são múltiplos. Quando você lê isso na Bíblia, os dons são múltiplos, mas o Espírito é o mesmo. O que é que você tem que depreender disso? Que todo mundo tem potencialidade. Os dons são múltiplos e o Espírito é o mesmo. É aquele que nos capacita. Cada um, não é? Não é verdade? Eu, por exemplo, estava construindo aquele prédio lá, e aí eu, assim, intelectualizado como Juliano, eu queria ficar fazendo o cálculo dos degraus da escada. O que é que o pedreiro fazia? Rasgava e fazia do jeito dele, sem cálculo nenhum, os degraus ficavam tudo perfeito, tudo cada um, não é? Vamos nessa. Sigamos, então, de novo, Juliano. Está fazendo prova, onde é que está o fundamento constitucional do princípio da presunção de inocência? Tem na Constituição, beleza? Exatamente. Ninguém será considerado culpado, isso, senão depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza? Show de bola? Agora, deixa eu quieto. Beleza? Show de bola? Então, onde é que está isso aí? Artigo 5º, inciso 57. Agora é 57 mesmo. Artigo 5º, inciso 57. Então, quando você lê o artigo 5º, inciso 57, você tem que ler e dizer: eis aqui o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado, senão depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, Lua, quando o rapaz, desconfiando de você, está o traindo, diz: quem é esse
rapaz aqui que está te mandando uma mensagem, e você fala assim, você já leu o artigo 5º, inciso 57 da Constituição? Ninguém será considerado culpado senão depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não vai cair na prova de vocês, mas só para poder ficar aí no caderno registrado, há uma discordância, como diz o professor Aragonês, há um quiprocó jurídico entre doutrinadores. Alguns falam, o princípio não é da presunção de inocência, o princípio é da presunção de não culpabilidade, porque o texto constitucional fala, ninguém será considerado culpado. Mas isso não é brigar, porque nas questões eles vão dizer o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Primeiro, essa palavra presunção, esse substantivo, ele tem um significado. Presunção significa que você tem uma ideia, não é? Prévia. Eu presumo, eu antevejo na pessoa não a culpabilidade, mas sim que ele não é culpado, que ele é inocente. É isto que deve vigorar. Então, por isso nós tivemos uma discussão acalorada há certo tempo atrás lá no grupo, que motivou a minha saída do grupo. Por quê? Porque houve uma situação no governo policial militar, não vamos detalhar, porque está sendo gravado, obviamente, e aí, tem que mostrar o rosto desse sujeito, tem que dizer quem é. Se você for partir dessa premissa, eu estou olhando agora tanto o lado da menina quanto o lado dele. Você tem que, para ele, entender que ele só pode ser considerado culpado depois do trânsito julgado, não é assim? E a gente sabe que numa sociedade evidentemente machista, a partir do momento em que ela foi tida como tendo sido estuprada, a maioria dos homens, alguns homens, a maioria não, mas alguns homens, né, em um número considerável, também é com aquele short que ela usava, também com isso, também com aquilo, né? Pronto. Então, mas voltando ao viés da aula, que é o que interessa, você tem que olhar para aquele que está sendo acusado e vê-lo como presumivelmente inocente e não como culpado. Beleza? Então, por favor, vamos colocar o fundamento emocional e vamos trabalhar em cima disso aí. Escreva assim, ó. Também com previsão do texto constitucional. Também com previsão do texto constitucional. Também com previsão do texto constitucional. Estava pescando mais a mãe nesse final de semana aí. Eu vi lá numa postagem em rede social. Também, e eu estou parecendo confinado, também. Na outra passada você falou que eu estava parecendo confinado. E hoje? Continua. Ele que parece a longas léguas comigo. Eu sou bonito, ele é feio. Vamos nessa? Nós estamos lá. Abriu a porta? Está calor? Demais. Não é possível. Cadê o ar-condicionado? Cadê o controle do ar? Vai em férias, Escreva assim, vai em férias e quando tem férias, não liga o ar-condicionado. Ai, sai! É porque o ar-condicionado fica em férias. Aí conhece. Eu falei o quê? Ninguém será considerado. De acordo? Também com previsão. Também com previsão do texto constitucional, vírgula, especificamente no artigo 5º, eu falei isso? Vírgula, especificamente no artigo 5º, vai ter que tomar um remédio. Especificamente no artigo 5º, inciso 57, especificamente no artigo 5º, inciso 57 é LV, dois pauzinhos, com previsão expressa. Fiz errado? Então escreve. Escreve. Então vou repetir, hein? Também com previsão expressa. 57, né? Isso. Também com previsão expressa no texto constitucional, assim que eu falei? Especificamente no artigo 5º, inciso 57, vírgula. Este princípio nos ensina que
este princípio nos ensina que este princípio nos ensina que ninguém deverá ser considerado culpado. 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 Senão de novo junto, hein? Senão depois do trânsito em julgado, de sentença penal condenatória. Depois do trânsito em julgado, de sentença penal condenatória. Já ia fazer uma besteira aqui. Depois do trânsito em julgado, de sentença penal condenatória. Esses são os benefícios de nós estarmos gravando para disponibilizar a aula em rede social. O que se chama? Qual? Nem tudo pode ser gravado, né? Nem tudo pode ser gravado. É verdade, por isso que eu queria fazer uma besteira aqui, e aí lembrei que estava sendo gravado. Olha aqui, ó. Você já aprendeu, preste atenção no tio. Se alguém te pergunta de novo, qual é o fundamento constitucional do princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade? Você tem que dizer, artigo 5º, inciso 57. O que é que diz o artigo 5º, inciso 57? Ninguém será considerado culpado, senão depois do trânsito em julgado. Transitar em julgado é quando não há mais possibilidade de recurso. Beleza? Mas além do texto constitucional, como a gente está estudando processo penal, vocês precisam lembrar que o artigo 283, eu estou repetindo para ver se é 283 mesmo, porque fica aqui na careca aqui. O artigo 283 do CPP, só repetindo, velho, é que você fixa. O artigo 283 do CPP diz a mesmíssima coisa que diz no texto constitucional. Esse artigo 283 diz a mesma coisa que diz no texto constitucional, em apertada síntese. Só haverá condição de você dizer que alguém é culpado depois do trânsito em julgado, depois que houver sentença penal irrecorrível. Significa dizer que se você é condenado por um juiz singular, juiz de piso, juiz de primeiro grau, você pode recorrer ao Tribunal de Justiça. Se você for condenado em segundo grau no Tribunal de Justiça, você tem a opção de recorrer, a depender do crime que você cometeu, para o STJ ou o STF. Beleza? Pronto. Lembram? Não vamos polemizar. Tá? Isso foi bastante evidenciado. Estou falando isso porque todos nós tomamos conhecimento quando o nosso atual presidente da República foi preso. Ele foi condenado por um juiz de primeiro grau, o então juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, na Vara da Justiça Federal de Curitiba. Depois ele recorreu para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja sede, se não me engano, é no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi condenado, beleza? E aí o entendimento que tinha, porque assim, não vai cair com essa complexidade na prova de vocês, mas quando você é condenado em segunda instância, não fala mais se tem terceira ou quarta instância, não fala porque isso é uma tecnia, isso é sinal que você não está estudando. Você fala condenado em primeira e segunda instância, depois você vai recorrer para tribunais superiores, não é terceira ou quarta instância, beleza? Primeira e segunda instância, aí depois você recorre para os tribunais superiores. Aí como o crime ele é atribuído no crime federal, ele perdeu o foro privilegiado, quando deixou de ser presidente, foi julgado por um juiz singular, que era Sérgio Moro,
ele foi condenado em primeira instância, recorreu para o Tribunal Regional Federal. Aí o entendimento à época, estou contando isso para você se situar, o entendimento à época era que, como o recurso especial que foi interposto junto ao STJ não tem efeito suspensivo, não vai cair com esta complexidade, mas eu vou tentar deixar mais simples a minha fala. Ele foi condenado em primeira instância, recorreu para o TRF em segunda instância, mantiveram a condenação dele. Aí ele recorreu para um tribunal superior, para que ele não permanecesse preso. Só que esse recurso aqui não tem o efeito de suspender a decisão anterior. E aí ele tinha que continuar preso. Beleza? Tinha que continuar e continuou preso. Ele e um monte de gente que tinha sido condenado em segunda instância. Aí o que é que fizeram? Como esse artigo que eu citei, o 283, dizia que ninguém poderá ser condenado, considerado culpado, o 283 do CPP, Código de Processo Penal, se não depois do trânsito julgado. Qual é o entendimento? Ora, se eu estou recorrendo, é porque a sentença não é definitiva. Está entendendo? Sem paixão política, porque nesse país hoje é tudo assim, tudo polarizado. Então, se eu estou recorrendo, é porque não houve um trânsito em julgado. Então, como é que o artigo 5º da Constituição, no inciso 57, diz que eu não sou culpado, senão depois do trânsito em julgado? Como é que o 283 diz que ninguém será culpado, senão depois do trânsito em julgado, ou seja, depois de uma sentença definitiva, e eu já estou condenado e preso? Está entendendo? Aí ingressaram com uma ação direta de constitucionalidade, ABC, para que o Supremo declarasse que esse artigo aqui, ele era constitucional. Ou seja, se o Supremo dissesse o 283 é constitucional, significa dizer que ninguém pode ser preso, senão depois que não tiver mais como recorrer. Pronto. Aí, o ministro, salvo engano, era Marco Aurélio, que era o relator, em 2019, o Supremo decidiu que, de fato, o sujeito só pode ser preso quando não houver mais como ele recorrer. Quando ele tiver sido condenado, definitivamente. E como não havia sentença transitada em julgado, porque havia recurso pendente ainda no STJ e no STF, ele deveria ter sido colocado em liberdade. E foi o que aconteceu. Então, numa prova de concurso, eu estou usando o caso dele especificamente para ilustrar o entendimento que você deve ter com relação ao princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência. O princípio da presunção de não culpabilidade, presunção de inocência. O sujeito só pode ser condenado, aliás, só pode ser considerado culpado depois que a sentença que o condenou transitar em julgado. Se ele foi condenado em primeira instância, recorreu para a segunda instância e recorreu para os tribunais superiores, só depois que houver a sentença definitiva nos tribunais superiores é que efetivamente ele pode ser recolhido outra vez. Beleza? Show de bola? Pronto. Eu falei que o fundamento constitucional era o artigo 5º, inciso 57, não é assim? Mas, como eu disse que, além disto, o CPP também trata da matéria, coloca-se a observação. OBS. Juliano, eu estava assistindo aquela segunda aula e você não editou as críticas que eu fiz com relação às pessoas que são abordadas pela PM. Rapaz, aquele segundo vídeo deu trabalho para editar. E isso está me fazendo sérios problemas, porque meus colegas de turma, aspirantes da minha turma, alguns deles, já me foram lá no PV dizer, mas negão, como é que você fala um negócio daquele? Eu falei alguma mentira? E agora? Imagina que uma menina, faz favor, pode ficar tranquilo, que você não vai ser exposto ao ridículo, fica ali frente à cama. Imagina que uma menina bonita dessa está passando na rua, vocês acham que alguma guarnição vai abordá-la como suspeito da prática de algum ilícito?
Se ela for abordada, ela vai ser abordada para o pessoal pegar o telefone de contato dela. Está vendo como as escolhas feitas são feitas com base na conveniência e oportunidade? É ou não é? Aí, está vendo? Foi isso que eu disse, mas os caras disseram, não, a polícia faz abordagem com base em critérios técnicos, eu falei, sei como é que é. Hein? Um dia desse, já tarde da noite, o menino que veio para a Vitória hoje, João Paulo me ligou. Só não fui conduzido porque eu falei que era aluno do senhor. Ele, crioulo, negão, está ali na rotatória da melancia. Ele está fazendo faculdade. Com a mochila nas costas, a viatura passou. Você vai para onde, rapaz? Mão na cabeça e tal. Eu sou aluno do Capitão Aéreo. Falou, mostra o caderno. Eu tive que abrir a mochila, mostrar o caderno. Está vendo? Agora, se fosse aquela bonitona que estivesse lá. Passa por aqui, não é perigoso esses lugares aqui. Pararia e dizer assim, a senhora está precisando de um apoio. A senhora, porventura, não gostaria que nós a levássemos para um lugar mais seguro? Brincadeirinha. Brincadeirinha. Vamos botar o que interessa? Nós falamos da observação, não foi? Escreva assim, ó, por favor. Escreva assim, brincadeira. Servir e proteger é a razão maior de nossa existência, hein? Coloque assim, ó. Colocou observação? Põe assim, ó, por favor, coloquem assim. Além do texto constitucional, eu vou repetir para o aluno quando ela chegar. Está chegando. Além do texto constitucional, mas eu repito para ela. Vírgula, o artigo 283 do Código de Processo Penal. O artigo 283 do Código de Processo Penal. Vou repetir para a senhora. Escreva assim, ó. É OBS, né? Além do texto constitucional. Vai tirar a bolada para bem? Nunca. Além do. Já foi abordado? Claro que sim. Passeando com um cachorro, né? Esse cachorro não tem telefone de contato, não. Essa é a famosa abordagem. A abordagem canina. Além do texto, eu falei, além do texto constitucional, foi isso que eu falei, não foi? Vírgula, o artigo 283, foi o artigo 283? Artigo 283 do Código de Processo Penal. Artigo 283 do Código de Processo Penal. Vamos fazer um book para vender aí para alguma agência de publicidade. O artigo 283 do Código de Processo Penal, a sua filha também. Vírgula. Condiciona o início do cumprimento de pena, privativa de liberdade, condiciona o início do cumprimento de pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza? Olha aqui pro tio, olha.
aprenda, por isso que eu insisto, e aí eu sei que muitos vão discordar. É claro que se você está fazendo falando um concurso de juiz, de promotor, defensor público, procurador, aí talvez você precise aprofundar, estudar doutrina, jurisprudência, com certeza é preciso. Mas para as provas mais medianas, o estudo reverso salva você. Olha como é uma questão clássica de prova de concurso, com relação ao princípio da não culpabilidade, da presunção de não culpabilidade e de inocência. Assinale a alternativa que traz o seu fundamento constitucional e legal. Você tem que buscar. Isso nós vimos, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado senão depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sentença definitiva. E o 283. O 283 também diz: você só pode ser recolhido, só pode iniciar um movimento de pena em apertada síntese depois que você for considerado culpado definitivamente. Você está recorrendo, presume-se que você é inocente, não culpado. A não ser, e a gente vai colocar isso aí no caderno daqui a pouquinho, aquilo que nós vamos ver agora. Por quê? Porque a próxima questão do concurso é a seguinte. Olha como é lógico. Então quer dizer que ninguém poderá ser considerado culpado senão depois do trânsito em julgado. Ninguém poderá iniciar o cumprimento da pena senão depois do trânsito em julgado. Então por que tem prisão preventiva e prisão temporária? Para segurar o processo. Está vendo aí? Por que alguém é preso preventivamente? Se você não pode ser considerada culpada, por que você é presa preventivamente se ainda nem em processo... Olha, no caso de prisão temporária, que é a prisão do inquérito. Prisão temporária, 1969, em regra 5 dias, viu? Para aquele dia de 11 é que são 30 dias. É isso mesmo, né? Doutrinador. Então, de novo, doutrinador, você pensa, doutrinador, ó, a banca vai querer dizer assim para você, quer dizer que ninguém poderá ser preso, senão depois do trânsito em julgado de sentença. E por que tem prisão preventiva? Prisão temporária. O que você vai dizer na prova de concurso? Percebeu? Alguém está preparado para tudo isso aí? Muito bem. Você tem que dizer assim, deixa, porque ele está ajeitando aqui a parafernália aqui, porque é sempre assim, ele já devia ter pensado nisso antes de começar a gravar. Mas é brasileiro. Depois que ele começou a gravar, que ele percebeu que ele precisava de uma extensão, porque senão ia cair a carga da bateria do aparelho. Mas vamos voltar ao que interessa. Olha aqui, ó. Daqui a pouco a gente dá um intervalo. Mentira, não tem intervalo nenhum, aqui é direto aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se o estupro é inevitável, não adianta espernear. É direto, hein? Então vamos lá. Olha aqui, ó. A banca vai querer saber de você, ô seu beócio, seu energúmeno, seu ser sem luz. Você acabou de dizer que ninguém pode ser preso senão depois do trânsito em julgado. E por que tem prisão preventiva, prisão temporária? Você vai dizer bem assim, olha, nós estamos aqui num confronto de princípios. Se estiverem presentes os requisitos cautelares que exijam que o sujeito seja recolhido ao xadrez porque ele está atrapalhando o processo, ele está intimidando testemunhas, está destruindo provas, aí o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual dele não ser preso, senão depois do trânsito em julgado. Ele está destruindo provas, está intimidando testemunhas e o crime por ele cometido cabe prisão preventiva, decreta-se a prisão preventiva em razão da presença desses elementos aí. Está entendendo? Mas, fora dessas hipóteses, eu não posso recolher o sujeito ao xadrez como antecipação do cumprimento da pena. Por que se prende? Pode falar. Por que se prende preventivamente alguém
Ou por que se decreta a prisão temporária de alguém? Porque no confronto entre a presunção de inocência, olha aqui, eu não posso presumir que ele é inocente ou não culpado se ele está buscando destruir provas, se ele está intimidando testemunhas, beleza? Se ele está destruindo provas e está intimidando testemunhas, ele está dando sinais, ele está gritando que a presunção de não culpabilidade dele tem que ser relativizada. Por que eu estou destruindo provas se eu sei que eu sou inocente? Então, com a prova de concurso, de novo, não viaja. O examinador é maquiavélico, tem um coração peludo. Então quer dizer que ninguém pode ser preso senão depois do trânsito em julgado. E o que você, candidato, justifica o fato de alguém ser preso preventivamente? Aí você tem que saber. A prisão preventiva só se justifica se estiverem presentes os motivos que a ensejarem, que a derem causa. Como, por exemplo, o acusado que está atrapalhando o processo, está destruindo provas, está intimidando testemunhas, ou se houver risco à efetividade de uma futura sentença, se ele estiver querendo fugir, beleza? Eu adoto outras medidas cautelares diversas da prisão, mas se essas medidas cautelares diversas da prisão não estiverem surtindo efeito, prisão nele. Entenderam? Então, por favor, coloquem assim, ó, importante. Tem observação, tem? Importante. E aí a gente acaba com a presunção de inocência. Quer dizer, vou falar mais uma coisinha sobre a presunção de inocência e a gente acaba e vai para outro. Coloquem assim, ó. Apesar do princípio aqui estudado, vírgula, são admitidas. Você escreveu são admitidas? Sim, senhor. As prisões temporárias, ou preventivas. Você não está escrevendo nada, você está mentindo para mim, viu? Então. As prisões temporárias, ou você foi errado nesse caderno. As prisões temporárias ou preventivas. Prisões temporárias ou preventivas. Vírgula. O que está acontecendo com aquela menina? Eu não consigo entender. Ela vem no entusiasmo, traz os cafés, não sei o que, depois desaparece. Eu já parei de entender. Eu também. Mas eu deve ter algum problema. Né? A falta é pouca aula. Ela falou isso pra mim também. Pois é. Que é pouca aula. E a culpa é minha? A aula já é pouca, então, né? Aí ela não vem. Aí fica menor ainda. Deixa ela. Por isso que nós temos que fazer o seguinte, maximizar essa questão de vídeo. Se você quiser, inclusive, eu começo a gravar trechos de matérias que nós ainda veremos no futuro em vídeo e aí mando para você. Você formata, faz o que tem que ser feito e disponibiliza para o pessoal. Aí tem que estar pagando para estar aqui no prazo. Vamos lá, nós estamos aonde? Vamos voltar ao que interessa. A perninha aqui do falar porque não está aqui. Nós estamos aonde? Vou repetir o que eu falei. Vou repetir para pegar o ponto aí. Apesar do princípio aqui estudado, são admitidas as prisões temporárias ou preventivas. Assim, vírgula, desde que presentes os requisitos cautelares,
desde que presentes os requisitos cautelares estabelecidos na Lei 7.960, na Lei 7.960, desde que presentes os requisitos cautelares previstos na Lei 7.960 de 89, 7.960 de 89, abre parênteses, 7.960 de 89, abre parênteses, coloca prisão temporária. Prisão temporária. Prisão temporária. Fecha parênteses. No próprio Código de Processo Penal e no próprio Código de Processo Penal e no próprio Código de Processo Penal e no próprio Código de Processo Penal, no caso de prisão preventiva, no caso de prisão preventiva, no caso de prisão preventiva, no caso de prisão preventiva. Eu fico triste, rapaz, porque perceba, você quando terminou a aula lá em Teixeira, você chegou para mim e falou, quando chegar em casa eu vou fazer o Pix para você. O que é que eu disse para você? Aqui não paga, aqui é grátis, porque eu vejo o seu esforço de deslocar até Teixeira. Você está reclamando que são poucas aulas, por que eu não gosto de aula em Teixeira? É igual o pessoal do Prado. Eu falei, o pessoal da Alcobaça vai assistir aula. Por que você não se desloca para assistir aula em Alcobaça? Quer dizer, eu acabo sofrendo com isso, porque eu fico aqui na minha cabeça pensando, pô, eu poderia contribuir para que a menina passasse no concurso e tal, porque essa foi a missão que Deus me deu, Deus colocou no meu coração. Aí, quer dizer, e o pior, velho, é que eu tenho, permita-me esse desabafo. Eu tinha aluno lá que eu não cobrava nada do sujeito. Ele estudou comigo, foi aprovado. Depois que ele foi aprovado, eu descobri que ele pagava para que a noiva dele estudasse no concorrente. Viu? E por certo você está tendo a oportunidade de ouvir o que eu estou falando. Você sabe. Isso é verdade. Ele estudava, não pagava, mas a noiva estava no concorrente, pagando. Sim, então eu só lamento, viu? Porque ela podia estar aqui, pelo menos nesses encontros, né? Mas entende, no mínimo ela não quer se deslocar para estudar de graça lá comigo, deve estar se deslocando para pagar, né, no concorrente. Fazer o quê, né? É assim mesmo. Deus sabe o que passa no meu coração, sabe que o meu interesse é só ajudar. Eu me orgulho de dizer, ó, viajo e às vezes levo tanto, já levei várias vezes para outros lugares, eu nunca fui indiscreto, minha intenção é só fazer com que a pessoa tenha condições de alcançar o seu objetivo. Mas vamos em frente. Deus proverá. Beleza? Um cara então, vocês não viram. Aí disseram que ele faz isso, por recebe só 10 reais, poeta, tá doido. Pois é. Eu tenho um colega de turma que dizia que eu cobrava lá em uma determinada cidade aqui R$50 de cada um, toda vez que eu ia. Eu falava que era só isso, e ele dizia que não. Mas é o que, né? Eu penso assim, o que Deus me deu, eu tenho que tentar socializar da maneira mais em conta possível. Vamos em frente. Sigamos. Tomara que ela consiga alcançar o objetivo dela por outros meios, né? Eu estava falando de qual princípio mesmo? Qual princípio? Presunção de inocência. Só preciso de mais uma informação. Volta para a terra, Everton. Só preciso de mais uma informação com relação a esse princípio. Olha aqui, ó. Esse princípio, preste atenção no tio, porque isso também já foi cobrado em prova. Aprenda, transforma o conteúdo em questões. Esse princípio
ele já foi cobrado da seguinte forma. Esse princípio já foi cobrado da seguinte forma. Se o princípio é da presunção de inocência ou de não culpabilidade, esse princípio ele impõe uma regra de tratamento. Esse princípio impõe uma regra de tratamento para você que porventura está sendo acusado de algo. Que regra de tratamento é essa? Quem for interrogar, tem que lhe interrogar partindo da presunção de que você é inocente, de que você não é culpado. É uma regra de tratamento que lhe é imposta. Eu vou aproveitar para dar um exemplo do que aconteceu comigo na minha vida de caserna. Eu era subcomandante, e pode gravar, eu era subcomandante de uma companhia de polícia. E houve uma acusação de que policiais militares da companhia estavam ajudando pessoas que roubavam madeira. Roubavam não é o termo técnico, não é? Furtavam madeira. Beleza? Houve uma acusação de que policiais militares estavam furtando madeira. Show de bola? Eu, como subcomandante, fui ouvido. A primeira pergunta que quem foi me ouvir fez foi esta: qual a origem da madeira que Vossa Senhoria está transportando daqui para tal cidade? Eu não fiz faculdade de balde, à toa, em vão. Eu olhei para quem estava me ouvindo e disse: a partir de agora, eu não respondo mais nenhuma pergunta formulada pelo Senhor. Porque o princípio da presunção de inocência e de não culpabilidade lhe obriga a me dar o tratamento de pessoa que não é culpada nem inocente. E essa pergunta parte do pressuposto de que eu sou culpado. Aliás, eu não vou ficar nem mais um minuto aqui. Levantei e fui embora. Entenderam? Então, por favor, coloquem assim. Vocês colocaram o importante, não é assim? Ponham um ponto e escreva assim, ó. Este princípio impõe uma regra. Este princípio impõe uma regra de tratamento. Este princípio impõe uma regra de tratamento a todo aquele que está sendo acusado. Este princípio impõe uma regra de tratamento a todo aquele que está sendo acusado. Dois pontinhos. Ele deve ser visto como inocente ou não. Ele deve ser visto como inocente ou não culpado. Ele deve ser visto como inocente, não culpado, até que se prove o contrário.